Hoje é o dia D no Atlético, tá? Existem duas situações importantes que seguem indefinidas para 2023 que podem ser definidas hoje. A permanência do Rodrigo Caetano para a próxima temporada e quem será o treinador do Atlético. Bom, falando primeiramente sobre a situação do Rodrigo, ela é bem simples de entender, tá? Difícil de resolver, mas simples de entender. Vamos lá. Ele tem contrato com o Atlético até 2026 e ele quer ficar no Galo. Porém, e é agora que vem, né, o problema, né? Ele quer garantias, tá? De que ele vai ficar no Atlético mesmo com a chegada da SAF. Por que, Henrique, que ele quer essa garantia? Porque ele tem medo, né, de ficar no Atlético e perder esse convite do Grêmio e depois ser dispensado. E aí ele vai ficar aí no mercado a ver navios, né? Ele vê hoje o Grêmio como uma oportunidade. Porque o Grêmio quer muito o Rodrigo Caetano, inclusive foi promessa de campanha, né? O Rodrigo Caetano. E ele não tem uma garantia de ficar no Atlético. Aí do outro lado, o Atlético quer a permanência do Rodrigo Caetano, a diretoria quer o treinador, o diretor, só que o Atlético não pode dar essa garantia pro Rodrigo Caetano, porque não depende do Atlético. Depende de quem vai comprar. Então, quando o torcedor aqui no começo do programa fez a seguinte pergunta, falou assim: Henrique, como que a gente vai contratar treinador se a gente ainda não conseguiu vender a SAF do Galo? É exatamente isso. O Atlético hoje está buscando um treinador que talvez, tá, gente? É óbvio, não acredito que o treinador não vá ficar, né? Eu acredito que o Atlético esteja aí se preparando para isso, mas é uma situação bem complicada, hein? Como que você busca treinador se você ainda não tem SAF definida? Se a situação do Rodrigo Caetano não tá 100%, e olha que a diretoria do Atlético falou em 95%. 95% é um percentual bastante relevante, mas não é 100%. Com relação aí ao Rodrigo Caetano. Como é que a diretoria vai garantir 100% de um treinador? Vocês lembram do Cruzeiro? O Cruzeiro tinha acabado de contratar o Alexandre Matos e também tinha renovado com o Vanderlei Luxemburgo. Nenhum dos dois ficaram quando o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. Então é uma situação bem complicada. Agora, tá? O ponto X, volta a ressaltar, o Rodrigo Caetano quer ficar no Atlético e hoje nós vamos ter essa reunião, tá? Que vai definir se o Rodrigo Caetano fica ou não. Não sei como é que vai ser essa definição, mas esta é a situação. Sobre treinador, o nome que surge com muita força hoje no Atlético é do técnico Juan Pablo Vojvoda. Isso não é novidade para o torcedor. E tem alguns fatores que pesam de forma positiva, outros nem tanto. Vamos lá. Positivo, tem salário baixo. Ele recebe um salário hoje na casa dos R$400 mil no Fortaleza. Então, tá ok pro Atlético. Aliás, tá ok não. Tá fantástico, né? Até porque é um baita treinador. Já conhece o futebol brasileiro. É outro ponto visto hoje dentro do Atlético como algo extremamente favorável à contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Porém, ele está sendo disputado nesse momento pelo próprio Fortaleza, pelo Corinthians e pelo Vasco da Gama. E aí não dá para desprezar Corinthians e Vasco não, tá, gente? Porque o Vasco hoje é a 777 que comanda. Lá no Vasco, o Juan Pablo Vojvoda teria a oportunidade de montar o elenco do zero. Ele poderia contratar quem ele quisesse pro Vasco, quem quisesse, entre aspas, mas enfim, ele ia indicar os jogadores que ele quer pro projeto dele. E o Corinthians também é um time que, né, apesar de estar vivendo um momento complicado financeiro por conta de dívidas, tem muito potencial, porque arrecada muito. É o segundo time hoje, por exemplo, que ganha mais com pay-per-view. O Corinthians ganha 110 milhões por ano, o Galo 20. Só pra vocês terem ideia, 5 vezes mais do que o Atlético, ainda tá devendo pra caramba. Bicho, eu não entendo o que tá acontecendo com o Corinthians, mas enfim, né? E o próprio Fortaleza, ele também tem um carinho muito grande, mas o Fortaleza nesse momento eu trato praticamente como uma carta fora do baralho. O próprio treinador já deu, né, declarações aí de que muito provavelmente ele não vai ficar lá no Fortaleza. Enfim, se houver uma negativa do Vojvoda, o Atlético vai voltar a carga para o Kudê. Teve uma informação hoje aí do Sherlock do Galo que o Atlético já procurou o Kudê e que o Kudê recusou voltar para o futebol brasileiro. Não é informação que eu recebi,
tá? Mas estou trazendo aqui para vocês porque vocês conhecem aqui a minha transparência, a produção me manda informações, eu estou trazendo para vocês aqui, estou trazendo o que o pessoal tá falando aí, mas não foi informação que eu recebi. A informação que eu recebi é que o Atlético vai com tudo para cima do Vojvoda, se não conseguir o Vojvoda, vai tentar aí o Kudê, se não conseguir o Kudê, aí vai tentar uma terceira opção, que são várias. Falam em Fernando Diniz, né? O próprio Jorge Jesus foi comentado aí, mas não acredito, tá? No Jorge Jesus, enfim, para mim, quem vem é o Vojvoda. Tem muita chance do Atlético fechar aí com o Vojvoda. E com relação ao Kudê, aí eu falei dos prós e contras do Vojvoda, eu vou falar do Kudê também. É um grande treinador, porém tem salário alto e apesar de já ter trabalhado no futebol brasileiro, ele não está no mesmo nível de conhecimento hoje do Vojvoda, porque o Vojvoda vem de 2 temporadas no futebol brasileiro. O Kudê fez aí menos de uma temporada à frente do Internacional, tá? Então esta é a situação de treinador. Muito provavelmente, eu vou botar uma porcentagem aqui agora, eu gosto de trabalhar com porcentagem, porque a gente, diante do que a gente escuta das nossas informações, que a gente busca aí no mercado, é em torno de 70% a 80%, tá? Do Vojvoda fechar com o Atlético, porque do jeito que me passaram a informação, eu senti que já tinha algo encaminhado, apesar de não ter ouvido isso.